Alô pessoal, mais um vídeo no canal e chegou o grande dia, o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana entre Lanús e Flamengo. Eu avisei a vocês que o jogo não tinha nenhum risco de ser adiado e não será adiado pela Conmebol por conta da situação política envolvendo a Argentina. Muitos torcedores ficaram com esse receio, me mandaram mensagens e eu já havia dito no último vídeo que isso não iria acontecer. Pelo contrário, o jogo vai acontecer, inclusive a Conmebol até contratou um engenheiro para melhorar o estado do gramado do estádio, para receber boas condições. A gente vai trazer mais uma informação extremamente importante envolvendo essa decisão. Achei uma atitude certeira da Conmebol. Pois é, vocês que gostam de criticar, eu também critico bastante a Conmebol, mas agora a gente vai precisar elogiar, porque de fato eles foram muito bem nessa decisão. Vamos trazer o provável time do Flamengo para pegar o Lanús daqui a pouco, com uma mudança no meio de campo, provavelmente. E tem também informação sobre Everton Cebolinha. Tem negociação em andamento para renovar ou não. E um outro jogador que está com muita moral com o técnico Felipe Luiz, está muito próximo também de renovar, e a gente vai trazer essas informações no vídeo. Agora, vamos para as informações? Vamos lá, galera. Informação muito importante. Eu avisei a vocês aí que teria jogo, inclusive até postei nas minhas redes sociais imagem da medalha do campeão, do troféu. O troféu é bonito, hein? Cara, a Conmebol manda muito bem nesse quesito de fazer troféu, porque o troféu da Libertadores é muito bonito, o troféu da Sul-Americana é muito bonito e o troféu da Recopa também é muito bonito, e pode ter novamente o escudo do Flamengo ali, porque o Flamengo foi campeão em 2020 e está em busca do bi agora. E além disso, apurei que a Conmebol vai inaugurar a tecnologia Goal Line Technology nos 2 jogos, ida e volta da Recopa. Dessa forma, não dependerá mais dos ajustes de imagem por parte do VAR. Mais um passo em prol da isonomia no futebol sul-americano. Árbitros e VAR estão certificados para poder arbitrar com o uso dessa tecnologia em ambas as partidas. Lá em Buenos Aires, nessa quinta-feira, e no Maracanã, na semana que vem, também quinta-feira. E por falar nisso, já uma informação envolvendo o jogo da volta. Mais de 36 mil bilhetes já foram emitidos. Setor norte esgotado, tá? Pelo menos foi o que me constataram lá no Flamengo. Óbvio que se você entrar aí pode ter disponível, porque sempre tem o cara que faz a compra e o cartão não passa e o ingresso acaba ficando disponível novamente. Sempre acontece esse tipo de situação. Mas fica a informação, mais de 36 mil ingressos já foram emitidos, expectativa de casa cheíssima no Maracanã, a torcida comprando ingresso, fazendo seu papel, mesmo sem saber o resultado do jogo de ida, que será nessa quinta-feira. Antes de falar do provável time, vamos falar aqui de renovação de contrato, galera. Cebolinha, muita gente me perguntando se está próximo. Eu vou trazer atualização sobre isso, e eu vou até botar aqui na conversa com a pessoa. Eu perguntei, procede que o Flamengo está muito próximo de renovar com Cebolinha, que ele aceitou os termos para renovação de contrato com o Flamengo até o fim de 2028? O Juliano Bertolucci, principal empresário dele, respondeu, não. E aí eu perguntei, mas tem negociação já? Ele respondeu, não, Venê. Então, trazendo aí a informação com o principal empresário do Everton Cebolinha. Não tem nada encaminhado, não tem nem sequer uma negociação em andamento. Lá no Flamengo, que me passaram, tem uma negociação que está muito próxima de ser concretizada, que é com Everton Araújo, uma renovação de contrato. Mas, Vene, ele tem contrato até 2028. E o Cebolinha ele tem contrato até dezembro desse ano. A partir do meio do ano ele pode assinar um pré-contrato. O Everton Araújo tem contrato até 2028. Contrato longo. Por que o Flamengo está negociando? Porque o jogador, tal como disse Felipe Luiz na última entrevista coletiva, recebeu muitas propostas. Uma delas foi até do Grêmio, bem forte inclusive. O Flamengo não negociou e agora vai dar uma valorização salarial a esse jogador. Pelo menos a conversa está caminhando para esse lado, para esse sentido. E muita gente me perguntou também sobre o Wallace. Continua na mesma, ele está fora da lista de relacionados, segundo o Flamengo, por conta de dores musculares e não por conta da negociação com o Red Bull Bragantino, até porque ele estava sendo relacionado normalmente, tá? Então, é
isso, gente, não mudou nada. Se o Bragantino fizer aquilo que havia acordado com o Flamengo, quando o jogador se despediu ainda naquele jogo do Campeonato Carioca, tudo certo, mas o Bragantino em nenhum momento voltou atrás da decisão de mudar o que havia combinado depois de apertar a mão do Flamengo, falar beleza, mas o jogador se despediu. No Flamengo, o entendimento que o jogador tomou essa decisão porque ele quis, foi uma atitude dele, porque ele não foi liberado pelo Flamengo em nenhum momento, na ocasião, para poder fazer aquele tipo de discurso de despedida como ele teve na frente das câmeras. Vamos falar agora do provável time do Flamengo para pegar o Lanús daqui a pouco. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Everton Araújo e Arrascaeta. Paquetá ou Carrascal, Cebolinha e Pedro. Esse aí é o provável time do Flamengo para pegar o Lanús. Nossa, Venê, mas o Paquetá estava atuando de segundo volante. Por que ele vai botar o Paquetá mais adiantado? Eu expliquei no último vídeo. É um entendimento do Felipe Luiz. Lembrando, o Felipe Luiz é um cara que só confirma a escalação na pré-eleição. E, pelo que eu sei, a pré-eleição do jogo de hoje vai ser no estádio. Então, fica inviável eu, como jornalista, cravar que essa vai ser a escalação. Seria leviano da minha parte. Eu estaria ludibriando você, torcedor, estaria mentindo para você, torcedor. É por isso que eu estou destacando a provável escalação. Porque até onde eu soube, o Felipe Luiz e sua comissão técnica estavam planejando colocar o Everton Araújo e o Pulgar, dois volantes com mais características defensivas por conta do estilo de jogo do Lanús dentro da sua casa. No entendimento deles, o Lanús tem características bem diferentes, atuando em casa e atuando fora de casa. De verdade é isso, tá? Eu acompanho o Lanús na Sul-Americana do ano passado, porque estava sendo transmitido pelo SBT, eles passaram pelo Fluminense. Na final, jogo único, confesso que eu esperava que fosse do Atlético Mineiro. Em um jogo muito ruim, o Lanús acabou sendo campeão. Então, eu penso o seguinte, tá? O Lanús ele vai fazer um jogo para sair vivo da Argentina e buscar o título dentro do Maracanã, segurando muito o jogo. Volta a campo para enfrentar o Lanús, lá na Argentina, no estádio do Lanús, numa série de 2 jogos para decidir quem é o campeão da Recopa Sul-Americana. Recopa Sul-Americana, que, como vocês sabem, é disputada todos os anos pelo campeão da Libertadores e pelo campeão da Sul-Americana. O campeão da Libertadores do ano passado foi o Flamengo, o campeão da Sul-Americana foi o Lanús. Daí esse confronto que começa amanhã, lá na Argentina, mas que é muito importante porque pode definir o jogo de vida. Me parece que o Flamengo tem condições de ganhar, até os 2 jogos, mas o primeiro jogo é um jogo muito perigoso, porque se de repente o Lanús consegue, o Lanús vencer, ele traz para o Maracanã uma situação bastante confortável. Ele passa a jogar pelo empate. Mas aqui no Maracanã o Flamengo vence. Sim, a tendência é essa. Mas time argentino é sempre uma complicação. Time argentino é sempre um perereco. Então você trazer para o seu estádio, jogo de volta, qualquer desvantagem que seja, é uma coisa um pouco mais complicada. Se pelo menos empatar lá, acho que aí sim consegue vencer a Recopa Sul-Americana aqui sem sustos, porque no caso de um empate, o Lanús não vai poder ficar todo trancado o tempo todo lá atrás, vai ter que tentar sair para fazer pelo menos um golzinho já, né? Já que 2 empates pode levar até para os pênaltis. A grande dúvida no Flamengo é como o Felipe Luiz vai armar esse time. Quase todo mundo, e aí eu boto GE, boto sites, canais de YouTube que cobrem o Flamengo, tudo, está apostando numa coisa mais tradicional. Qual seria essa coisa mais tradicional? Seria Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Paquetá e Arrascaeta, Carrascal, Pedro e Cebolinha. Essa é a formação mais, vamos assim dizer, repetida. Olhei uma porção de sites, olhei o GE, tá? Quase todo mundo está dando isso. Mas hoje, conversando com amigos rubro-negros, me disseram uma coisa que faz sentido. Veja bem, isso tudo que eu vou falar a partir de agora é dedução a partir de uma conversa com amigos rubro-negros antenados. O Felipe Luiz, todos nós sabemos,
é um obcecado pela marcação. Tudo que ele quer é que o time inteiro dele marque. Ele falou isso com todas as letras numa entrevista recente. Todo jogador tem que marcar. Pois bem, qual é a situação atual do Pedro? Essa é uma incógnita. Porque o Pedro, da última vez, chamado para entrar em campo, alegou um incômodo muscular. Disse que estava com medo de que aquilo lá piorasse. O Felipe não o escalou, decidiu. Porque o Pedro meio que deixou na mão do Felipe, né? Ele disse assim, olha, eu estou com esse incômodo, se você quiser eu vou para o jogo, mas eu estou com medo de história. O Felipe resolveu que não. E o Pedro, na reapresentação, foi examinado e não tinha rigorosamente nada. Os exames de imagem, tudo, não mostraram nada, nem sequer um edema. Conhecendo o Felipe, como eu acho que já conheço, né? Depois de quase 1 ano e meio de técnico e outros tantos de jogador, eu acho que isso não deve ter caído bem na cabeça dele. Quer dizer que o Pedro não vai mais jogar? O Felipe vai... Não acho que chega a esse ponto. Não acho que chega a esse ponto, até porque eu acho que o Pedro, mais cedo ou mais tarde, vai voltar a jogar se ele começar a fazer os gols que ele normalmente faz. Acho que ele pode até voltar a ser o titular absoluto. Mas o que discutíamos hoje sobre este jogo? Este é um jogo em que o Lanús certamente vai tentar partir para cima do Flamengo. E o meio-campo, com Pulgar, Paquetá no lugar do Jorginho e Arrascaeta, ainda que tenha o Carrascal de um lado e o Cebolinha de outro, ele não é um meio-campo de marcação ferrenha. Marcador mesmo, aí só vai ter o Pulgar. O Paquetá pode jogar, e eu já falei aqui que enquanto o Jorginho estivesse fora, eu usaria o Paquetá no lugar do Jorginho, vocês sabem disso, essa é a minha opinião. Mas tentando pensar um pouco a cabeça do Felipe, eu fico me perguntando, ele vai abrir mão do Everton Araújo nesse jogo? É um cara que está crescendo de produção, jogo após jogo. E é um marcador implacável. Então, jogando na Argentina, contra um time como o Lanús, tudo bem, não é da categoria do Flamengo, não é, mas também não é uma galinha morta. Ele vai tentar jogar com um meio-campo mais leve, mais talentoso, mas não tão guerreiro. Aí surge a tal da teoria que me levou ao título da live de hoje. Qual seria uma solução plausível para isso? O Pedro não está voando, não está. Tira o Pedro, bota Pulgar e Everton Araújo, bota Arrascaeta, bota Carrascal, bota Cebolinha e bota Lucas Paquetá como falso 9. Como, aliás, ele jogou no final do jogo, né? A última partida do Flamengo, no final, o Paquetá estava de falso 9 mesmo. Eu não tenho informação de que é isso. Não posso dizer, um passarinho me contou que pode ser isso. Não. Isso é apenas um raciocínio de alguns rubro-negros, como eu, diante do que o Felipe tem feito e tem falado. Acho que dificilmente, por exemplo, ele optaria por essa solução se o Flamengo fosse jogar no Maracanã o primeiro jogo. Aí não, aí ia de Pedro mesmo, ia de Paquetá de coisa. Agora, lá, será que ele não vai pensar numa coisa assim? Ele pode também botar o Paquetá de meia-direita, que é, aliás, a posição que, se ele conseguir encaixar o time, me parece a melhor de todos taticamente. O dia que o Jorginho voltar, eu acho que o lugar natural do Paquetá é a meia-direita, posição em que o Everton Ribeiro brilhou e que o próprio Gerson teve excelentes momentos. Ele ainda vai ter que se decidir se ele quer que o Paquetá crie ou marque. Ele falou aquela história, né? O Paquetá joga como meia, mas tem que marcar como ponta. Isso ainda não está muito encaixado, não. Às vezes que o Paquetá jogou
como meia, com a obrigação de marcar como ponta, o que eu vi foi um jogador meio perdido. Inclusive um pouco atarrachado na ponta direita, coisa que não me agrada nem um pouco. Mas isso é um problema que eu acho que só vai começar a ser discutido mais lá para frente. Mas ele poderia, por exemplo, para manter o Everton Araújo no time, ele poderia começar com Pulgar, Everton Araújo, Arrascaeta e Paquetá do lado direito. E aí, possivelmente, Carrascal ou Cebolinha do lado esquerdo e Pedro no meio. Mas me bateu essa dúvida barra ideia. Será que ele não vai empurrar o Paquetá para a posição do Pedro e botar o Everton Araújo e jogar com Carrascal e Cebolinha? Por que eu cheguei a essa... Um dos motivos que me levaram a pensar nisso é um flagrante feito pela equipe do Paparazzo Rubro-Negro do treino de hoje. Vou mostrar para vocês uma imagem aqui, que na verdade é um papo, é um videozinho, tá? Deixa eu mostrar para vocês. De uma longa conversa aqui. Uma conversa. Olha o trio conversando. Quem está falando aqui é o repórter do Paparazzo Rubro-Negro, tá? Agora Lucas Paquetá. Olha o trio conversando aqui, ó. Georgiano de Arrascaeta, Felipe Luiz e Lucas Paquetá. Felipe Luiz orientando o Paquetá e o Arrascaeta. A gente não sabe se tem alguma coisa a ver com posicionamento, talvez o Paquetá jogando como segundo volante. Uma conversa aqui do trio Paquetá, Felipe Luiz e de Arrascaeta aqui do centro do gramado. No centro não, né? Na lateral do gramado. Agora o técnico Felipe Luiz aí separado, orientando agora o Eric Pulgar. O Felipe Luiz, que agora há pouco estava falando com Paquetá e Arrascaeta, agora conversa com Pulgar ali fora da rodinha dos demais jogadores. Depois vamos mandar esse vídeo aí pro Gustavo Machado, ver se ele consegue. Ó, agora o Rodrigo Caio conversa com o Léo Pereira ali também, na beira do gramado. São os membros da comissão técnica do Flamengo, o Felipe, o Rodrigo Caio, chamando alguns jogadores para conversar em particular. Já conversou com o Lucas Paquetá, com o De Arrascaeta, com o Eric Pulgar. Agora foi a vez do Rodrigo Caio. Bom, claro, isso tudo é especulação. Essa conversa pode ser até... Você dizer, não, ele está conversando sobre como é que vai ser a formação do meio-campo. Pode ser com Paquetá e Arrascaeta e o Pulgar, né? Seria a forma mais tradicional de montar esse meio-campo. Mas insisto em 2 pontos. Pedro não está bem e o Felipe não gosta da ideia de tirar o Everton Araújo do meio-campo. Se fosse você o técnico, se fosse eu o técnico, o Pedro jogava de centroavante e o Paquetá jogava no lugar do Jorginho. Mas eu não sou técnico e a gente sabe que o Felipe é um cara que, hoje em dia, é extremamente obcecado por essa história da marcação. Extremamente não, extremamente não. Eu achei que eu tinha falado estranhamente. Estranhamente não, extremamente obcecado com essa coisa da marcação. Enfim, são coisas que nós só vamos saber como de hábito. O Felipe só costuma dar a escalação em cima da hora, 1 hora antes do jogo. Então vamos ter que esperar um pouco.